Oi, pessoal. Olá. Tá começando sua químio, né? Relaxa na cadeira ou na cama, deita, esquece que você tá com esse bracinho aí, né? Tomando esse remedicamento e vem prestar atenção na minha história, que é para você relaxar um pouco enquanto você tem esse tempo todo para esperar. Eu sei como é, já estive aí no seu lugar. Eu vou contar para você como foi voltar à minha vida normal, né. O que eu fiz, se eu pensei, se eu planejei, se foi difícil ou não. Então eu vou começar a falar que foi bem aí onde você está aí, que eu já comecei a pensar na minha vida normalmente, como eu retornaria à minha vida, foi bem aí. Mas começou com aquele pensamento de arrependimento, e você sabe do que eu estou dizendo, não sabe? Aquele pensamento de: "Por que que eu não fiz isso antes? Eu deveria ter feito isso. Eu devia ter pelo menos tentado". Aquele sentimento de pesar que vem porque você não tem certeza do futuro mais. E eu sei o que é não ter certeza do futuro mais. Eu sei o que é ter que viver um dia após um dia e se sentir vitorioso, porque eu venci esse dia. Eu sei isso. Então, não pense agora no futuro. Né. Eu não estou fazendo esse vídeo para você se desesperar. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo para dizer para você que se você está fazendo sua quimio certinho, não está faltando a ela, né, teu corpo está reagindo, e você está indo bem, pode ter certeza que isso vai acabar. Isso vai acabar um dia, você vai fazer o que você precisa para ficar livre do câncer de mama e voltar à sua vida de rotinas, né, ou não. Então, foi bem aí, onde você tá, que eu comecei a pensar: "E agora? O que que eu vou fazer da minha vida?", né. Então eu comecei pelo pesar, né, pela questão do arrependimento, de não ter feito algo antes disso acontecer. E aí, quando eu entrei já nas fases finais do tratamento, depois da cirurgia, né, da retirada do nódulo que já estava bem menor por conta da quimioterapia, porque é isso que vai acontecer, que a gente às vezes não acredita, mesmo falando para você, mesmo você ouvindo da sua médica, ouvindo da secretária, ouvindo, sabe, relatos, até mesmo de pessoas que estão ali fazendo já o tratamento hormonal, que é o último passo, a gente não acredita, já tem isso, é o medo, né, o medo ele é constante. Depois assiste o vídeo que eu fiz aqui no meu canal falando sobre o medo. Então, quando eu cheguei nas últimas etapas do tratamento, né, eh, eu já comecei a pensar aquilo que começou como esse sentimento de arrependimento, essas frases constantes de: "Por que que eu não fiz isso? Eu deveria ter feito, eu devia ter pelo menos tentado". E aí eu já tinha na minha mente já o que eu queria, e comecei a pôr tudo em prática, né. Já corri atrás da minha especialização, que era o que eu queria fazer, né, uma pós-graduação, que era uma especialização. Conheci as pessoas envolvidas nisso, que antes me dava medo, eu tinha receio, porque eu queria fazer uma especialização numa federal, né, e eu era uma ex-aluna de uma faculdade particular. Então eu tinha receio de ser negada, do meu projeto não ser aprovado, nem mesmo chegar à banca esse projeto. Então eu fui fazer o que se deve fazer, que é ir pessoalmente nessa faculdade, conversar com as pessoas envolvidas nos projetos de pós-graduação e se apresentar, é o mínimo que você tem que fazer. Já que você não é dessa instituição, já que você vem de uma outra você tem que se apresentar. Eles têm que ter conhecimento de quem é você, de onde você veio, quais são as suas intenções, sobre o que é o seu projeto de pesquisa, né. Então eu fiz isso, carequinha mesmo, né, sem sobrancelha ainda. Fui. Fui lá, na federal da minha cidade, e fui muito bem recebida, chorei inclusive, que não é uma coisa que eu recomendo vocês a fazer, mas
eu ainda estava muito sensível, né, ao tratamento, estava recém saída da radioterapia, estava carequinha ainda, muita gente ficou olhando para mim na faculdade, né, mas não com aquele olhar de desprezo, mas um olhar de compaixão, eu entendo esse olhar. E chorei, poxa, eu queria, era meu sonho, me ajuda, eu preciso disso na minha vida, né? E só de lembrar, eu tenho vontade de chorar, porque eu lembro de como eu abordei a coordenadora do curso, e que no caso me recebeu muito bem, e me instruiu, não só me instruiu, porque eu, não, eu queria para agora, né? Mas não tinha como eu fazer aquela especialização no momento, porque ela já estava com turma já ocorrendo já. Então ela falou assim, Vivian, faça, mas não dá para você se matricular agora, infelizmente. É assim que é uma federal, nós fazemos um processo seletivo, ele já aconteceu, mas aguarda, espera com paciência. Ano que vem você entra. Já prepara seu projeto, faz com calma, mas ano que vem você entra. E quando ela falou espera, tenha paciência, sabe, veio na minha cabeça, né, que é uma coisa que a doença me ensinou. Eu até falei para ela, entendo isso. Eu estou desesperada, eu quero para agora, mas eu vou esperar. Eu vou esperar sim, porque essa doença me ensinou a esperar a hora certa. Então, não foi no mesmo ano que eu entrei na especialização, mas foi no mesmo ano que eu comecei a fazer meu projeto de pesquisa com mais calma, revisar, né? Então me deu mais tempo e eu fui acalmando os ânimos, porque você tem que aprender a lidar com a ansiedade. Então, no outro ano já ingressei na minha especialização, que eram 2 anos, o tempo de um mestrado. Para você sentir o tanto que eu queria uma especialização boa. E aí pus em prática, foi muito bom, foi a maior felicidade da minha vida, conhecer as pessoas, porque já tinha tempo que eu não falava com ninguém, a não ser os pacientes, né, que estavam comigo na químio e a minha família, porque eu evitava de sair para não pegar nenhum vírus, nenhuma bactéria. Então, tá de volta foi muito bom. E eu voltei com cabelo curto, então as pessoas nem faziam ideia que eu tive câncer, que eu, né, nem tudo, só que aí você acaba conversando e se abrindo, né? Eu conheci pessoas maravilhosas e foram 2 anos magníficos. E o próximo passo meu depois era estar numa escola de idiomas novamente e, e estar numa escola de ensino médio, porque eu nunca havia dado aula para ensino médio até então, e concluí os dois. Tanto que na escola de idiomas acabei virando coordenadora por um tempo e consegui dar 1 ano e 8 meses no ensino médio, num colégio muito bom aqui da minha cidade. Então, estava concluindo os meus sonhos, conseguindo fazer eles acontecerem. E o livro foi o terceiro que eu quis com muita paixão, mas que me cobrou. Me cobrou não a questão do processo em si de publicar um livro, mas a questão do investimento, como eu falei para vocês. Um livro você precisa investir, né? Eu aprendi com essa doença que às vezes pagar conta é importante, pagar conta é importante, mas às vezes investir um pouco de dinheiro em você é a melhor coisa que você faz, principalmente nos seus sonhos. Não só investir em você, mas investir nos seus sonhos. Então, eu investi 6 meses de trabalho, de salário, inclusive, nesse livro. E não me arrependo, porque escrever um livro hoje só é necessário que você tenha uma história consistente, né? Sua história tem que ter consistência, né? Ela tem que fazer sentido. E tem que ser uma coisa que seja interessante para algum público-alvo. E tendo isso, você sabendo escrever bem, o resto você investe, que seria um investimento no livro em si, físico, né? Porque o livro físico ele cobra capa, né? Que a gente chama de copy desk, né? Miolo,
que a gente chama da paginação, que tipo de página você quer, né? Que tipo de letra, revisão ortográfica, se você não for um professor. E mesmo eu sendo professora de letras, eu preferi que alguém revisasse a minha escrita, porque às vezes você escreve você, para você não perder a ideia, né, daquilo que você quer escrever, você escreve muito rápido. Então você não quer que a criatividade saia da sua cabeça, ou algum detalhe fuja da sua memória. Então, às vezes, você escreve muita velocidade para que essa ideia não suma, ou para que esse pensamento não desapareça, né? E aí acaba que você comete um erro ortográfico bem simples, ou às vezes um erro de concordância. Então, eu preferi pagar por uma revisão ortográfica. Mas eu vou falar mais depois do livro, quando ele chegar, porque ele está vindo para mim já pela editora Viseu, meus 20 exemplares, que já são de direito do autor, né? E eu vou estar mostrando ele na minha mão, abrindo ele, inclusive, chegando na caixa, se Deus me permitir, e falando um pouco, né, dessa minha experiência como escritora pela primeira vez, né? Então, gente, encerrando o vídeo, o que eu quero dizer para vocês tem aquelas pessoas que já têm um projeto, já conseguem manter, já tinha um planejamento de vida até chegar ao câncer, e aí quebrou aquilo, e aí ela está retomando de novo. Eu acho que para essas pessoas são mais difícil, porque ela já tinha um plano, então bagunça tudo. E às vezes põe essa pessoa até para pensar se ela quer continuar esse plano dela de vida ou não. Agora, existe aquela pessoa que é como eu, que deixa muitos dos projetos de vida adormecer, né? Parado por várias questões. E aí a doença vem e faz assim, ó, acorda, vamos pôr isso aí, vamos dar vida aos seus sonhos, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, foi um chamado para acordar, né? E assim eu tô levando a minha vida hoje. Eu tenho muitos sonhos ainda para resolver, para tentar botar em prática esses sonhos, mas eu deixei de ter medo de tentar as coisas. Deixei de ter medo, tá? Eu tinha medo de tentar. Até de tentar eu tinha medo. Hoje eu não tenho medo de tentar, tanto que agora eu conheço vários tipos de profissões, não só a que eu tenho, porque eu aprendi outras profissões para ganhar dinheiro, né? Para que eu pudesse investir em mim, investir nos meus sonhos. E o medo, o que eu aprendi é que o medo, às vezes, ele é necessário, sim, mas muitas das vezes ele te atrapalha na sua vida, inclusive. Você, às vezes, deixa de voar porque você tem medo, voar de avião. Às vezes você deixa de acampar porque você tem medo de, não sei, de alguma coisa acontecer com você porque você está no meio do mato com a pessoa que você gosta ou com sua família. Às vezes você deixa de visitar o mar, uma praia, porque você tem medo. Então, o pior é ter medo de realizar seus sonhos. Eu acho que esse é o pior de todos. Eu vivia isso, né? Eu tinha medo de realizar meus sonhos e não me esforçava para isso também. Então, eu espero que esse vídeo ajude você a se distrair da sua quimioterapia, né? Quem está fazendo quimio me acompanha, porque esse é o quadro Histórias para Químio. Então, para aquelas pessoas que já passaram por isso, não sabem o que fazer agora, eu estou compartilhando com vocês o que eu fiz, né? Espero que ajude vocês nessa situação e boa sorte para vocês. Eu sei que tudo vai dar certo, tá bem? Mantenha o foco, tenha calma, né? Acredite, viva um dia de cada vez, não se preocupe no futuro, né? Deixa para você planejar a sua vida assim que você estiver em remissão, né? Se você estiver em remissão, deixa para você projetar a sua vida, né? Mas é comum, é normal você estar nessa cadeira agora, de químio, pensando, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, né? Mas pega isso, transforma já em projetos, né? Quando terminar, eu já sei o que que eu vou fazer. E foi assim que eu fiz. Então, beijo da Vivi. Até o próximo vídeo.